Boa noite, e Jesus, meus amigos espirituais, nos amparem, nos assistam, e mais uma oportunidade aqui de compartilharmos do conhecimento da doutrina espírita. Estamos iniciando o mês de dezembro, que é o mês consagrado à confraternização, e é um mês especial onde nós temos um contato de abertura maior com a fraternidade, com a espiritualidade do bem. Nós lembramos que é um capítulo especial sobre isso no livro Nosso Lar, o primeiro livro da série André Luiz, que se refere ao fato de que essa repercussão que se dá na Terra tem origem no plano espiritual em torno da Terra. De fato, há um estímulo à vivência do bem, da fraternidade, da caridade. E cada vez mais tem sido necessário, nesse momento de transição que nós vivemos, aonde há todo um impacto emocional negativo relativo a guerras ultimamente. Antes, pandemias, agora guerras. E nós precisamos muito nos fortalecer espiritualmente, emocionalmente. Nesses encontros que nós temos de eventos espíritas, de palestras, onde a gente consiga, de fato, separar as preocupações, as ansiedades que temos no dia a dia e durante uma hora, um pouco mais, estarmos com o pensamento conectado com o alto. Isso é indispensável em termos de benefícios para o nosso equilíbrio emocional e espiritual. Eu trouxe aqui um parágrafo bem rápido de uma mensagem de Emmanuel para introduzir o nosso tema dessa noite. A mensagem Tenhamos Paz faz parte do livro Pão Nosso, capítulo 65. Emmanuel diz assim, um parágrafo bem curto: educar a visão, a audição, o gosto e os ímpetos representa base primordial do pacifismo edificante. Parágrafo é esse que nós vamos comentar para a preparação do nosso estudo. É imprescindível educar a visão, a audição, o gosto e os ímpetos sob a luz da realidade da vida espiritual. É isso que nós aprendemos na doutrina espírita, logo naquele primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o ponto de vista, aonde nos é direcionado a um trabalho de percepção da realidade material, levando em conta os fatores reais e espirituais que envolvem tudo. Aliás, o nosso tema referente à mediunidade está muito ligado a isso. Todos nós vivemos em qualquer lugar, em qualquer hora, em contato, em intercâmbio espiritual, perceptível ou não, ostensivo ou não, mas verdadeiro. E é muito importante entendermos essa questão, que é o alvo do livro Nos Domínios da Mediunidade. Mas voltando aqui ao que Emmanuel nos coloca, essa educação é para que nós sejamos seletivos àquilo que damos atenção.
Podemos ouvir, podemos ver coisas que não concordamos, que somos contra de fato, mas o principal é não oferecer sintonia. É saber nos policiarmos. É o trabalho da vigilância. A educação da visão, da audição, do gosto, dos ímpetos. E dos ímpetos, sobretudo. Porque com esse termo Emmanuel se refere àquela tendência que muitas vezes temos de tomar atitudes e ações precipitadas. E que normalmente arrependemos depois. Mas é muito interessante no final quando Emmanuel diz, representa, é a base primordial do pacifismo edificante. Como assim? É porque, na verdade, só estruturados dentro da percepção espiritual da vida é que nós podemos viver num mundo de provas e expiações como é a Terra, de forma equilibrada, em paz de consciência, em paz de dever cumprido, de bem com a vida, por percebermos que a vida não se limita aos 5 sentidos físicos de percepção que normalmente nós temos. Então, a base de vivermos em paz está profundamente ligada a esse trabalho de percepção espiritual que estejamos elaborando no nosso dia a dia. Então, estaremos hoje abordando, sobretudo, o capítulo 16, Mandato Mediúnico. Mandato é uma ordem de serviço, é uma autorização, é uma característica especial em relação à mediunidade que nós iremos ver. Mas lembrando aqui rapidamente o primeiro capítulo desse livro, que precisamos extrair a compreensão do texto. Então, participar, receber influências do mundo espiritual, ninguém é exceção. Durante daquele encontro, o expositor. E o assunto era mediunidade. Mas se dava numa situação muito atípica. Os que eram amigos dele, ele percebeu, como se diria, na própria pele ou no próprio espírito, que não era como ele pensava, não. Aí ele disse assim, eu vou lá em Pedro Leopoldo, ver se eu consigo mandar uma mensagem para o Chico Xavier. Chegando agora, dessa vez, em Pedro Leopoldo, ele encontrou uma quantidade tão grande de espíritos, dentro e fora do centro, que parecia formiga no formigueiro. Eram muitos espíritos desencarnados. Com muito esforço, ele conseguiu ir passando e chegar perto de Francisco Cândido Xavier. E quando ele foi querer se dirigir psiquicamente para o Chico, ele percebeu logo um bloqueio vibratório. Era Emmanuel, que estava do lado do Chico. E aí Emmanuel foi explicando, não é assim não. Não é você chegar e querer se comunicar através do médium, não. Então Emmanuel, para Chico Xavier, era como o Gabriel para Ambrosina. Não era um espírito chegar junto de Ambrosina e dizer, eu quero me comunicar, não. Quem autoriza é o mentor, é o guia espiritual lá dela, que aqui na obra é dado o nome de Gabriel. Lá também o irmão Jacó, o Frederico Filho,
teve que se submeter às orientações que Emmanuel lhe deu. Seriam necessários dias e dias de aproximação psíquica vibratória do médium. Toda a preparação, depois de 2 meses, ele consegue mandar para nós esse livrinho Voltei. Que hoje tem uma capa diferente, essa aqui é uma edição antiga. É um livro de leitura muito fácil e recomendamos muito. Então foi isso que aconteceu. Não era chegar e se comunicar, não. Precisava haver um trabalho de aproximação fluídica. Inclusive, o próprio espírito André Luiz, antes de ter escrito esses livros que temos comentado, ele precisou ter uma aproximação de vários meses com Chico Xavier, aos cuidados de Emmanuel, para que mais adiante houvesse um nível de sintonia que positivasse o êxito das informações que André Luiz queria trazer. Então, Ambrosina tinha essa assistência do mandato mediúnico dela, com o Gabriel. Mas o fato também, nesses termos que nos chama muita atenção nesse capítulo, é o seguinte, é que Hilário, que acompanhava André Luiz, chega a perguntar assim, mas um mandato desse deve ter havido toda uma preparação antes da encarnação de Ambrosina. E Aulos diz exatamente, mandatos mediúnicos é o resultado de todo um trabalho preparatório anterior à encarnação daquele espírito na Terra. E aí Aulos aproveita para dizer, olha, aqui não funciona o acaso. Por acaso foi aquele espírito com aquele médium, não. Há todo um trabalho. E aí André aproveita e vai perguntar também a Aulos, mas ela se obrigou a cumprir esse mandato, essa tarefa? Seria possível ela desistir? E aí Aulos diz, sem dúvida. Do mesmo, porque nós aprendemos, inclusive, com o título de outro livro de André Luiz, chamado Evolução em Dois Mundos. Nós progredimos e evoluímos na Terra e no mundo espiritual. Tanto aqui na Terra nós podemos fazer escolhas que alteram os compromissos que a gente tinha assumido no plano espiritual, para melhor ou para pior. Como do mesmo modo ocorre no plano espiritual. Dos dois lados, a lei do progresso e o livre-arbítrio, a liberdade do espírito, nas escolhas de caminhos e de decisões que ele deseja tomar. Então, Ambrosina poderia desistir. Dizer, não, eu não quero mais, e aliás, ela poderia dizer, eu vou até me casar, arranjar um namorado, se casar e mudar totalmente o roteiro da programação que ela tinha. É lógico que com suas consequências. De certo modo, nós temos no movimento espírita uma situação que caracterizou muito bem isso, né? Aquela que se deu da parceria de Francisco Cândido Xavier com Valdo Vieira. Valdo Vieira
morava em Uberaba na época e Chico morava em Pedro Leopoldo, 1958. Valdo Vieira nasceu numa família espírita em Uberaba, participou de evangelização infantil, juvenil, depois entrou na atividade mediúnica, era médio ostensivo. E em 1958, ele e Chico Xavier fizeram um trabalho de parceria no livro Evolução em Dois Mundos. Chico, em Uberaba, recebia um capítulo. Aliás, em Pedro Leopoldo. Valdo Vieira estava ainda em Uberaba, recebia um capítulo par. E depois de terem recebido todos os capítulos, foram orientados por André Luiz e Emmanuel de que cada um deveria se comunicar um com o outro para juntar o material e compor o livro. Foi assim que surgiu o livro Evolução em Dois Mundos. No ano seguinte, 1959, sob a ajuda, o estímulo de Valdo Vieira e a conexão do plano espiritual a respeito disso, Chico Xavier sai de Pedro Leopoldo e vai morar em Uberaba. E lá em Uberaba, em 1959, eles dão origem a um segundo livro, Mecanismos da Mediunidade. E novamente um recebe um capítulo, o outro alternativamente. Vejam o nível de sintonia, porque se pegarmos esses livros para ler, nós iremos ter certeza ou achar que era um médium só. E eram dois médiuns diferentes. Agora trazendo o conteúdo de um mesmo espírito, André Luiz. Então surgiu o livro Mecanismos da Mediunidade. 2 anos depois, veio à luz o livro Sexo e Destino. Dessa vez, André Luiz trouxe a primeira parte do livro, 14 capítulos, com Valdo Vieira. Depois, 14 capítulos da segunda parte, com Chico Xavier. E depois eles foram orientados para juntar, porque o livro só se entendia bem se juntasse as duas partes. Então era um trabalho de parceria, e poderíamos dizer de mediunato, que não surgiu por acaso, como no caso de Ambrosino. Mas o que se dá? Valdo Vieira, no lançamento de um livro de Chico, lá nos Estados Unidos, em Nova York, abandona não só o trabalho de mediunato com Chico, abandona o espiritismo. A questão do livre-arbítrio, da liberdade. Independente dos compromissos, nós podemos tomar decisões boas ou desastrosas. Porque as boas são aquelas que vai além do compromisso que a gente tem assumido para o bem. No caso que citamos há pouco do Valdo Vieira, ele se deixou envolver por uma paixão por uma mulher e abandonou o trabalho espírita e o mediunato e a própria doutrina espírita, quando previamente ele tinha sido advertido por Chico Xavier.
porque Emmanuel sabia do que estava para acontecer e advertiu a Chico. É interessante essa questão da percepção dos espíritos elevados. Eles têm, ao mesmo tempo, a perspectiva do futuro, pelo menos de um futuro relativo. E, ao mesmo tempo, o livre-arbítrio é preservado. Mas eles sabem, pelo passado espiritual que nós trazemos, o que está potencialmente para acontecer. A gente se lembra até do caso de Judas, né? Porque muitas pessoas, muitos cristãos, sem ter o conhecimento da reencarnação e do espiritismo, deduzem que Judas nasceu condenado a ser um traidor e logo de Jesus. À luz da doutrina espírita, nós aprendemos: ninguém nasce para se tornar um criminoso ou um traidor. Tudo isso tem a ver com livre-arbítrio, com a liberdade que o espírito tem em escolher determinados caminhos durante a sua encarnação. É certo que haviam profecias bíblicas que apontavam o fato de que o Messias prometido ao povo de Israel seria traído. Mas não se designava exatamente quem o seria. Naquele grupo de 12, Judas se promoveu a ser por escolha e livre-arbítrio. Não que tivesse que ser. Comenta Emmanuel numa mensagem do livro Pão Nosso, que ele intitula Amigo a que vieste, que é aquela relativa àquela passagem bíblica, onde no último instante em que Judas entrega Jesus aos soldados romanos, aquele que o beijar é o mestre, é aquele que vocês devem prender. Naquele momento, Emmanuel comenta esse instante dizendo que foi a última chance, a última oportunidade que Jesus deu de chamar a consciência de Judas para que ele não fizesse. Exatamente nessa frase que Jesus diz a Judas: amigo a que viestes. Era o último chamado de consciência para que ele não se tornasse traidor. Mas usando o livre-arbítrio ele se tornou. Por isso a doutrina espírita nos chama tanto a refletir sobre a liberdade pessoal que cada um de nós temos. Porque dependendo de decisões e de escolhas que nós venhamos a fazer, o responsável principal e o único somos nós mesmos. Então, quer estejamos numa situação onde haja uma pressão externa, influências de outros, influências espirituais, mas a decisão, se não estivermos, claro, em uma situação de alienação mental, onde não teremos mais o uso do livre-arbítrio, fora esse tipo de exceção, todas as decisões somos nós os responsáveis. E perante a consciência que não podemos enganar, é exatamente ela que é o nosso juiz, retornando à pátria espiritual. Então ali era o último momento e Judas não aceitou. Valdo Vieira também não considerou a advertência de Emmanuel através de Chico. Porque Chico tinha dito a Valdo Vieira: olha, Emmanuel está me avisando que você vai deixar o espiritismo.
Isso é conversa. Emmanuel está dizendo que quando a gente estiver lá no Rio de Janeiro, você vai envolver-se com uma jovem loira que vai aparecer no encontro que Chico e Valdo Vieira ia ter no lançamento de um livro lá. Valdo Vieira desdenhou de tudo aquilo que Chico estava dizendo. Mas aconteceu exatamente como Emmanuel havia previsto. Era uma médica que veio do Japão, em passagem pelos Estados Unidos, que se encontra com Valdo Vieira e convence ele a ir com ela para um congresso médico, e ali mesmo Valdo Vieira não volta mais para a doutrina espírita e para o seu mandato mediúnico. E aí nós percebemos, né? Porque Chico sempre advertia quando alguém o colocava numa posição elevada, de que ele, na verdade, não era nem um Francisco, era um Cisco, de que qualquer um, se não estiver atento e vigilante, pode ter uma queda moral grave nas últimas fases de sua encarnação e perder todo o trabalho que realizou durante a vida. Então, é preciso esse cuidado e essa atenção, exatamente porque nós somos espíritos na época em que o Consolador está em plena expansão, principalmente no Brasil, e de que a oportunidade de darmos passos firmes e avançados em termos de conquistas espirituais é um período que nunca antes houvéramos tido. Estarmos reencarnados nessa época, no Brasil, que é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, nos marca em termos de responsabilidade maior e de aproveitamento máximo na vivência do bem, da caridade, do amor, né, em termos, tarefas e responsabilidades na divulgação da doutrina espírita. E é para isso que nós estamos aqui, compartilhando estudos, refletindo e buscando no trabalho do autoencontro, da percepção da vida sob os olhos do Espírito imortal, acertarmos o caminho de uma forma retilínea, correta, que antes não houvéramos realizado em experiências reencarnatórias do passado. Que Jesus, que os amigos espirituais, nos acompanhem de volta aos nossos lares com muita paz.